conhecendo essa comunidade de irmãos, comunidade de fé. Eu venho bastante em Belo Horizonte. No ano passado, eu acho que eu vim umas 8 vezes em Belo Horizonte. E, por incrível que pareça, não tinha vindo aqui ainda. Mas que Deus abençoe. Obrigado aos irmãos pelo convite, por confiar no nosso trabalho, no nosso ministério. Eu gostaria de fazer um pedido a você, com muito respeito pelo tempo que você está despendendo aqui, Eu sou escritor de 22 livros, mas a minha história, quando eu falo de escrever livros, é interessante, porque com 19 anos de idade eu não sabia ler e nem escrever. A minha mãe foi embora de casa quando eu tinha 9 anos, meu pai, para cuidar de 5 filhos, sem saber o que fazer, ele ficava dando um para o outro, então daquele tipo de vida, família, que 2 meses numa casa, 3 meses noutra casa, e eu, com 19 anos, não sabia ler e escrever, tinha metade da 2ª série. Me casei com uma professora. Ela é 4 anos a mais que eu, mas parece ser bem menos, É que a minha estrada foi de chão, a dela não. Na estrada de chão, o carro estraga mais rápido, Amortecedor fica meio estranho. E aí ela me estimulou os estudos. Com 25 eu tinha feito o fundamental, no extinto e tão famoso Mobral, Era Mobral, falava, não era? E com 35 eu fiz as 2 faculdades e me tornei professor de uma. E daí vem os livros, Eu falo isso, gente, porque quando a gente vai falar de livro, as pessoas imaginam, se pensa muita coisa de escritor, e não imagina que o caminho para você escrever um livro, ou até mais que um, seja tão difícil. Para te ter uma ideia, eu tenho um livro aqui, e esse livro tem 400 páginas. Esse livro foi um pedido da Igreja Batista Brasileira, para a Convenção Batista, me pediu para que eu fizesse um livro de batalha espiritual para eles. E eu escrevi o livro. Quando eu terminei o livro, eles foram revisar o livro e me devolveram o livro todo revisado. E aí, na frente de cada capítulo do livro, tinha uma oração. Terminava um capítulo, uma oração, tipo assim: Senhor, guarda-nos com teu sangue, Senhor, nos protege, Senhor, abençoa quem está lendo. Tipo assim, uma coisa, pode ser meio católico, entendeu? Eu olhei para aquele negócio, uma oração no final de cada capítulo, eu falei: meu Deus, esse povo está com medo do livro. Me pediram um livro de batalha espiritual e ficou com medo do livro. Eu falei: gente, por que vocês fizeram isso? Esse livro não é o meu livro que eu escrevi. Não, pastor, é que o livro é batalha espiritual. E o senhor abordou temas que ninguém nunca abordou. Eu falei: mas daí? É um livro, você pediu um livro. A Bíblia tem coisa muito mais forte, muito mais pesada que um livro no que tange batalha espiritual. Na Bíblia você tem o diabo falando. Não é verdade? Aí foram tirando um monte de coisa, foi tirando, o livro foi ficando pequeno, tirando coisas que eu escrevi sérias, como por exemplo, eu fiz uma pesquisa muito, mas muito aprofundada sobre maçonaria. Os 3 tipos de maçonaria, o que é isso, e é uma coisa muito aprofundada. Eu fiz detalhadamente o que está por detrás de cada religião. Eu falei sobre Umbanda, sobre Candomblé, eu falei sobre kardecismo, e aí foram tirando coisas, eu falei: quer saber de uma coisa? Fica para vocês esse livro, eu vou escrever outro. Deixei o livro lá para eles, e escrevi outro livro completamente, ou seja, completo. Aí demorei 1 ano e meio para escrever o livro, gente. Foram 1.500 artigos estudados, 170 livros de bibliografia. Tem partes do livro aqui que eu fiz sendo acompanhado por um cientista físico. Quando eu vou falar do tempo na Bíblia, 1000 anos como um dia como um ano, se você for estudar Einstein, isso é relatividade. Literalmente, ou seja, o tempo é relativo, 1000 anos como um dia como 1000 anos. Então fiz com um cientista que abordamos esse tema, colocamos aqui no livro, como diz os pastores,
o assunto foi praticamente esgotado. Por exemplo, quando Saul consulta a feiticeira, e ali está escrito na Bíblia que sobe alguém parecido com Samuel, há pregador, há teólogo que afirma que foi Samuel que subiu. Mas não foi Samuel que subiu. Tanto que, e como nós vamos saber que não foi Samuel? Porque o texto bíblico diz o seguinte: pensou Saul que era Samuel. A Bíblia não diz que era Samuel. Ela diz que Saul pensou, entendendo Saul que era Samuel. Outra coisa, muitas coisas que aquele ser parecido com o profeta Samuel profetizou, disse sobre Saul, deu errado. Falou que ele ia ganhar a guerra, ele morreu. Falou que os filhos dele iriam vencer, morreram todos. Então é um demônio que subiu. E aí, nós vamos lá para o livro de Judas, no versículo 9, que fala que Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Aí você vai entender por que Deus escondeu o corpo de Moisés. Pelo mesmo motivo que o diabo usou o corpo de Samuel para enganar Saul, ele usaria também o corpo de Moisés. Tem muitos temas aqui que não são abordados, mas nós abordamos porque o livro ele é completamente acadêmico. Por que ele é acadêmico? Porque alguns anos atrás, um ateu fez um livro chamado Anjos e Demônios e corrompeu a mente de muitos universitários cristãos. Muitos se tornaram ateus por causa do livro Código da Vinci e o livro Anjos e Demônios. Então eu fiz de propósito. O livro tem a capa idêntica ao livro de Dan Brown. Fiz de propósito. E é um livro completamente acadêmico. Você quer saber? O meu médico era kardecista. E quando eu fui fazer uma cirurgia, ele foi pesquisar a vida do seu paciente. E ali ele percebeu que tinha muitos livros, e ele viu esse livro, ele disse: Senhor Hernani, o senhor poderia trazer para mim um livro desse? Ele era espírita, kardecista. Eu dei o livro para ele. Ele já leu, ele falou que já passou de 5 vezes, mas na primeira vez que ele leu o livro, ele se converteu. Ele fala: eu nunca vi ninguém falar do mundo espiritual dessa forma. Então o livro ele é acadêmico, ele aborda temas, por exemplo, Gênesis 6, filhos de Deus versus filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? Alguns dizem que esses filhos de Deus são filhos de Sete. Outros dizem que não, que esses filhos de Deus são anjos. Ora, se são filhos de Sete, para você pensar. Se são filhos de Sete, os filhos de Sete são filhos de Deus, Deus salvou só 8 e matou os restos dos filhos de Deus, porque só entrou 8 na arca. Dos filhos de Sete só entraram 8 na arca. Mas a Bíblia também afirma que toda a raça humana era mal, toda, não eram alguns. Então quem são esses? Do que nós estamos falando? Isso também foi abordado. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu escrevi esse livro, eu passei por momentos de batalha espiritual terríveis. Um dia eu estava pregando em Brasília, num evento do pastor Luciano Subirá, e aí aquele sono, eu escrevendo o livro, porque minha esposa não deixava eu escrever esse livro em casa. Dentro do avião, um dia a mulher mandou eu fechar o computador, porque estava assustando os outros, por causa das coisas que estão escritas. Aí eu passei a escrever no hotel. Um dia cansado, 1h30 da manhã, esgotado, quando eu fui dormir, veio uma voz que disse: não durma. Continuei escrevendo, falei: agora vou dormir, e a voz dizia: não durma. Irmão, eu não aguentei e dormi. Não sei quanto tempo passou, a campainha do quarto onde eu estava toca. Quando eu abro, tinha uma mulher vestida de Mulher Maravilha. Vou falar igual Paulo em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 1. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Paulo está dizendo: não sei se eu estava acordado ou dormindo. Eu fechei a porta e voltei a dormir. E eu dormindo de lado, eu aprendi uma coisa, gente, que é absurdo. Isso aí está na ciência. Você sabia que o nosso cérebro ele tem um alarme que desperta quando alguém está olhando para você? Você pode estar aqui olhando para o nada. Se alguém te encarar, você olha para ele assim. Você pode estar dormindo. Se alguém ficar te encarando, você abre o olho.
E o dia que eu descobri isso, eu entendi muita coisa. Eu estou dormindo de lado, daqui um pouco eu abro o olho. Quando eu abro o olho, tinha uma pessoa assim olhando para mim. Ó. Ele olhou e falou assim: eu sou Satanás. O irmão um dia me perguntou: o que o senhor sentiu, pastor? Eu não senti nada, irmãos. Não senti minha perna, meu braço, minha orelha, cabeça. Não senti nada, absolutamente nada. Você sentiria? Eu travei igual Chaves. Bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fui ameaçado por aquele ser que jogou um monte de ameaças se eu concluísse o livro. Aí, irmão, aí que eu concluí. Aí isso me motivou tanto. Então, assim, é um livro acadêmico que aborda todos os temas nesse conteúdo, mas não é só de batalha espiritual no que tange demônios, é anjos e demônios. Por exemplo, a localização do inferno. O que a Bíblia fala? Onde é o inferno? O inferno, apesar de espiritual, ele é físico. A Bíblia afirma que os filhos de Corã, Datã e Abirão caíram vivos no inferno, vivos. A Bíblia afirma que Jesus foi ao centro da terra. Ele foi às partes mais baixas da terra. Então, apesar de ser espiritual, o inferno é também um lugar físico. Quando a Bíblia fala, abriu um caminho no meio do mar para que os redimidos passassem, ali não está falando do mar vermelho o texto, está falando quando Jesus levou consigo o cativeiro para o terceiro céu, que é o paraíso. Antes da morte de Jesus, o paraíso ficava no mesmo tempo e espaço de inferno, era Sheol, Giena. Então Jacó diz: a minha alma descerá ao Sheol para se encontrar com meu filho. Todos tinham essa linguagem. E eles não subiam porque Jesus ainda não tinha morrido, foi preparar um caminho para os remidos passarem. Então ele abre um caminho no meio do mar para os remidos passarem. Preciosos irmãos, eu acho que você vai querer ler. E eu vou te dar uma dica: você não pode ler esse livro, meu amor. Eu ia até falar isso, aconselho não deixar os seus filhos lerem. Eu acho que batalha espiritual não é nem para novo convertido. É uma coisa mais profunda. Então, apesar que assistem de tudo nesses reels, shots da internet, é pior ainda, né? Mas você vai querer. Então, eu vou te dar uma dica. Esse livro aqui acaba rápido, mesmo produzido lá na editora, acaba rápido. Esse livro aqui vendido nos aeroportos, é de 90 a 110 reais. Um livro de 400 páginas, você sabe que esse é o preço. Aqui ele está sendo vendido a 50 reais. Se você chegar lá, alguém, e irmão, dá beliscão, puxa cabelo, morde, dá tiro, mas não fique sem seu livro, tá? Meus preciosos irmãos, ali também nós temos uma bênção. Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. E é o tema que eu mais prego na minha vida. Dizem por aí que eu sou tio do parquinho. É melhor ser o tio do parquinho do que o velho da lancha. Prefiro 1000 vezes ser reconhecido como tio do parquinho. Gente, eu não sou pregador de criança, mas é impressionante como as crianças recebem o Espírito Santo. Eu também acredito que não tem Espírito Santo Kids. E não tem Espírito Santo Teen. Então o Espírito Santo que enche o adulto deve também encher a criança. E aí eu tenho 2 livros que se tornou a coqueluche. Irmão, se os nossos filhos não receberem o Espírito Santo agora, o diabo vai dar outro espírito a eles através dos shots, TikToker, YouTuber, Instagrams. E não pense que você controla os seus filhos, mais que não controla. São mais de 680 vídeos que eles assistem por dia, para cima, para baixo, na tela do celular. É o vídeo de 3 segundos, 18 segundos, 20 segundos, e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ninguém consegue mais impedir isso. E você não sabe quais são os vídeos que tem, vídeo tudo que é tipo que vem. Eu estava na Bienal do Livro em São Paulo, 75% dos estandes de livro eram de bruxarias para crianças. Vestido de bruxinhos,
com árvorezinha, com vassourazinha de bruxa, tudo, 75% dos estandes. Nós precisamos avançar e melhorar nisso. E aqui começa, aqui esse livro, Precioso Espírito Santo. Ensine seus filhos, é esse livro, a amar e a receber o Espírito Santo. Você foi preparado para receber o Espírito Santo. Você deve preparar os seus filhos para o dia do batismo com o Espírito Santo na vida deles. Eles devem ser preparados. Nós temos na nossa igreja uma menina chamada Pietra, e ela tem 8 aninhos. E lá na nossa igreja, todas as crianças já são batizadas com o Espírito Santo. Todas. 6 anos, 5 anos, 4 anos, todas oram em línguas. Nosso maior culto lá é 4:30 da manhã às 6:30 da manhã. Aquela fila e as crianças lá com o olho arregalado. Aí, a Pietra, das amiguinhas, era a única que não recebeu. E ela é fantástica. Deu o dia do aniversário dela, exatamente no mesmo dia do culto da madrugada, 4:30 da manhã. Aparecem as crianças, ficam na fileira da frente, orando em língua, cantando, adorando. Então a Pietra fez um pedido e mandou para mim. Quando eu li o pedido, estava assim: pastor, o pedido é para Deus, mas eu gostaria que você lesse. Gente, eu tenho esse pedidinho até hoje. Estava assim: Espírito Santo, me dê um presente hoje. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu olhei aquilo, eu chorei. Falei: Espírito Santo, não é um adulto que está pedindo. Sei que tem uns adultos meio besta, meio bobo, que pede as coisas, mas o coração não está pronto para receber, e etc, não perdoa, cheio de mágoa. E o adulto tem um monte de motivo que ele não recebe. Mas criança não tem. Irmão, foi a primeira a receber o Espírito Santo. Que coisa mais linda. Ela fala que foi o melhor presente da vida dela. Então, esse livro é para eles. Deixe seus filhos lerem. Toma nota deles. Se não leem, leia com eles. Ensine seus filhos a receber o Espírito Santo. São 2 livros que você vai ler com eles. Segundo, nossas crianças têm um negócio com heróis. Os menininhos. As meninas têm negócio, que é romantismo. Agora estão nesse negócio de dorama. Aí, esse livro aqui, eles não vão ler sobre Tony Stark, Tony Rogers, Batman, Superman, e não tem nada de pecado nisso não. Eles vão ler sobre os heróis do avivamento. Por exemplo, 16 anos de idade, o menino Evan Roberts. O Evan Roberts, com 16 anos, ganhou 100 mil almas em 10 meses. O país dele tinha 100 mil habitantes. Ele ganha o país inteiro para Jesus em 10 meses. O menino era analfabeto, 16 anos. Quando um jovem, um adolescente, uma criança lê um negócio desse, ele entra em choque. Quando eles leem que o Wesley foi uma influência avivalística poderosa a partir de dentro de uma faculdade, a faculdade de Oxford, 3 jovens semi-adolescentes, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Quando eles veem que os primeiros a dar a vida na Bíblia eram jovens, o primeiro mártir foi um jovem de 18 anos. Há historiadores que defendem que tinha 17. Nenhum de nossos filhos vão ser alguma coisa na vida com Deus, cheio do Espírito Santo, jogando videogame, assistindo Netflix. Mas jovem, criança, adolescente, não faz o que a gente manda, fazem o que a gente faz. E seus filhos só vão amar o Deus que você ama. Se eles perceberem que você não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem vida de oração, eles não vão amar o seu Deus. Então são 2 livros poderosos para você ler com seus filhos, ou eles leem, ou você lendo junto com eles. A história do maior avivamento da terra, transferência de unção, e Precioso Espírito Santo. Os outros 2 livros, irmãos. Primeiro, Corações Profundos, Revelações Profundas. Aqui perto de vocês, tem a igreja acho que não é tão perto, a igreja da Batista Getsemane, o pastor Jorge Linhares.
E começou a acontecer um movimento lá naquela igreja, a partir desse livro, que a equipe de intercessão, de oração, irmãos e irmãs de oração, leram o livro. E começou a acontecer um movimento sobrenatural de avivamento dentro da igreja. Porque deixa eu te falar uma coisa. Qual é o conteúdo desses dois livros? Profundo e Eficaz e Corações Profundos, Revelações Profundas. O conteúdo desses dois livros é avivamento pessoal. Eu não conheço crente que diz que não quer orar, que não gosta de orar. Eu conheço crente que diz que não consegue orar. Deixa eu te falar uma coisa séria, seríssima. O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme homens e mulheres de oração. Jesus não ensinou ninguém a pregar. Jesus não ensinou ninguém a expulsar demônio. Não foi a pregar, expulsar demônio, curar enfermos que os discípulos pediram para aprender. A única coisa que Jesus ensinou foi a orar. Agora, por quê? A vida de oração está em toda a Bíblia. O apóstolo Tiago diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas falhas que nós. Tiago compara Elias comigo, com você. E ele diz que ele tinha as mesmas fraquezas. Mas o que faz de Elias diferente de mim? Tiago responde: a verdade. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele orava e o fogo descia. Sabe qual é a diferença minha para Elias? É a vida de oração. Pense na coisa séria que é. Todas as pessoas, esse livro aqui, por exemplo, ele teve, alguns meses atrás, deu um up na nossa editora com mais de 1 milhão de livros vendidos. E aí eu fui pesquisar, saber, 2 pastoras foram tocadas por esse livro e indicou na internet. Uma foi a pastora Elisete Malafaia. E a outra foi sua discípula, que ela obrigou todas as pastoras a ler, que foi a pastora Camila Barros. E a pastora Camila leu, segundo ela, mais de 15 vezes esses livros aqui. E aí nessa indicação, irmãos, pela graça de Deus, eu estou vendo gente sendo tocada, avivamento dentro do lar, famílias tocadas, famílias inteiras restaurando o altar da adoração dentro de casa. Até seu cachorro tem um cantinho em casa e o Espírito Santo não tem. Nós precisamos retomar o caminho da comunhão com o Espírito Santo. Para isso eu te indico 2 livros que vão reverberar na sua vida por muitos anos. Corações Profundos, Revelações Profundas, como aconteceu ali na Getsemane. Nós tivemos que mandar centenas, eu acho que já passou de milhares de livros para lá, porque o pastor Jorge disse que queria que todo mundo lesse o livro. Isso tem acontecido em muitos lugares. Então, está aqui Corações Profundos, Revelações Profundas e Profundo Eficaz. De acordo com o pastor Luciano Subirá, foi o melhor livro, está entre os 10 melhores livros que ele já leu, esse livro Profundo Eficaz. Irmãos, esses 2 livros grandes aqui é 40 cada, aquele outro de 400 páginas é 50. Custa muito mais, mas como a gente está aqui e eu sou o autor, vale mais barato. Esses 2 menores é 35 cada. Mas pastor, eu queria levar todos os livros. Tem 60 kits para você levar, isto é, 60 livros de cada. Se você levar todos os livros, eu vou fazer uma promoção, o Ulisses disse ali que é 170. Eu vou derrubar mais um pouco, aí você ganha 2 livros, você compra 3 e ganha 2. Tá bom assim ou não? Então vamos vender por R$140. Tira mais um, normalmente já era uma promoção que ganhava um livro, agora você ganha 2. E você pode parcelar até em 3 vezes no cartão de crédito. Quem aqui ama a palavra de Deus? Que tanto? Você gosta muito de ouvir e receber a palavra de Deus? Então escute bem o que eu vou te dizer. Nós não teremos aqui agora um texto base para lermos. O texto está aqui. Eu costumo, antes de ler um texto, fazer uma introdução. Isso virou um costume de tanto livro que a gente escreve, a gente acostumou usar a introdução antes do texto. Preste muita atenção. Quando nós falamos acerca do Espírito Santo, há muita confusão
em torno desse tema. Eu sei que a igreja canta sobre o Espírito Santo, eu sei que a igreja fala sobre o Espírito Santo, mas muitos não têm um conhecimento profundo. Então eu percebi que a pessoa mais desonrada e mais desrespeitada na igreja é a pessoa do Espírito Santo. Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta simples, você vai entender o que eu estou falando. Quantos aqui, nos últimos meses, se pegou, numa fração de um ano, já se pegou adorando o Espírito Santo? A gente nem percebe, mas você talvez não se pegou honrando e adorando a pessoa do Espírito Santo. Agora, por que se dá isso? Bom, em primeiro lugar, se dá esse fato pelo mau entendimento da pessoa do Espírito Santo. A maioria de nós ouvimos que não se pode adorar o Espírito Santo. E vai ouvindo teólogos, mestres, professores na internet, a cada dia que passa, eles são aversos aos nossos cultos de busca do Espírito Santo. Eles dizem que não tem culto de busca do Espírito Santo, mas em Atos, no capítulo 2, eles começam a orar buscando o Espírito Santo 3 da manhã, termina 9 da manhã, 9 da manhã o Espírito Santo desce e diz assim, eles estavam reunidos buscando o Espírito Santo. O que ele estava fazendo lá em Atos 2? Buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero identificar com você algumas coisas acerca do Espírito Santo. Primeiro, nós temos no mundo hoje 3 linhas de teologia. Vamos saber qual que é a sua. Nós temos no mundo a chamada teologia reformada, ou antigamente não tinha esse termo, era tradicional, apesar que todos nós somos reformados, viemos da reforma protestante, mas o termo hoje reformado é dado para os teólogos tradicionais. Nós temos a chamada teologia católica e nós temos a chamada teologia pentecostal. Qual você é? Quem aqui é pentecostal? Diga amém. Mas você é que nível de pentecostal? Se o Espírito Santo descer aqui, você vai dar umas rajadas daquela bem poderosa? Então você é pentecostal. Acerca dessas 3 linhas de teologia, preste muita atenção, ainda à guisa de introdução, como a Igreja Católica ou a teologia católica acredita ser o Espírito Santo. Como que a catequese ou Papa ex cátedra, ou Santo Concílio, ensinam sobre o Espírito Santo? Como que os tradicionais ou reformados ensinam sobre o Espírito Santo? E como nós, continuistas pentecostais, acreditamos acerca do Espírito Santo? Em primeiro lugar, a Igreja Católica, primeiro, eles acreditam que o Espírito Santo é Deus. A Igreja Católica acredita que o Espírito Santo é coexistente, isto é, ele é Deus junto com o Pai e com o Filho, ele não é menos Deus, ele é Deus. Eles também acreditam que o Espírito Santo é autogerado, isto é, o Espírito Santo nunca foi criado, ele é existente de si mesmo. Mas quando eles vão aplicar, tem uma diferença muito grande. Por exemplo, para os católicos, assim como nós cremos na Bíblia e lemos na Bíblia que Jesus é o verbo que se fez carne, Maria é o Espírito Santo que se fez carne. Dentro da catequese ensina-se que Maria morre, o Espírito Santo ressuscita Maria, como ressuscita Jesus, e Maria sobe, ela ascende completamente santa, imaculada ao céu. E essa imaculação de Maria é dado pelo poder do Espírito. Ou seja, assim como Deus se fez carne em Jesus, o Espírito Santo se faz carne em Maria. E é dado para Maria atributos que são do Espírito Santo, como intercede por nós, como compaixão,
até o termo sagrado coração, o termo amizade, compaixão, olhe por nós, olhai por nós, são termos dados ou ciúmes ou tristeza, que eles afirmam que o Espírito Santo tem atributos femininos. Eu digo a você com toda certeza que ele não tem atributos femininos. Muito pelo contrário, o Espírito Santo tem sufixos masculinos. É o Espírito Santo, isso é sufixo. Quer dizer que o Espírito Santo não é nem feminino e nem masculino, é sufixo. Então, por exemplo, a baleia masculina e a baleia feminina se chama a baleia, o sufixo é feminino. O Espírito Santo tem sufixo masculino. Agora, não está dentro de mim aqui agora dizer o que é certo e o que é errado, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Em segundo lugar, como os tradicionais acreditam ser o Espírito Santo? Os tradicionais acreditam que o Espírito Santo é Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo é coexistente. Então ele é Deus com o Pai e com o Filho. Então ele é Deus igual. Ele não é Deus menos. Aí vem uma contradição terrível, porque eles afirmam que o Espírito Santo é Deus. Eles afirmam que o Espírito Santo é Deus junto com o Pai e com o Filho. Então ele é Deus igual. Eles afirmam que o Espírito Santo é autogerado. Ele é existente de si mesmo, ele não foi criado, mas quando vão aplicar, eles começam dizendo assim, ó, não se pode adorar o Espírito Santo. Essa linguagem de não poder adorar o Espírito Santo é de onde vem a nossa falha em adorar o Espírito Santo. Porque a gente ouve pregadores até piedosos, por exemplo, Dr. Martin Lloyd Jones afirmava que o Espírito Santo tem um ministério do holofote. Ou seja, holofote. Ali está um prédio enorme e eu estou aqui embaixo mirando nesse prédio com um holofote. Ou seja, esse prédio é Jesus e é o Espírito Santo que dá toda a glória e toda a honra e toda a luz e aparecimento a Cristo. Eles afirmam uma coisa desse tipo: Jesus Cristo afirmou ao falar sobre o Espírito Santo, quando ele vier, não falará de si mesmo, mas falará de mim. Veja, os irmãos, que uma teologia tradicional não é uma teologia incorreta, é uma teologia incompleta. Você não diz que a teologia tradicional ela é incorreta, ela é incompleta, eles chegam até certa verdade. Por exemplo, Jesus realmente afirmou que o Espírito Santo viria para levar a igreja a adorar Jesus, que o Espírito Santo viria para levar o crente a amar Jesus, e que o segredo de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é cristocêntrica. Ou seja, você ama Jesus porque o Espírito Santo te dá amor por Jesus. Isso está errado? Não, isso não está errado. Isso não é incorreto, isso é incompleto. Porque o Espírito Santo é isso também, não é só isso. Ele não veio apenas para isso, ele veio também para isso. Então eu encontrei um amigo precioso no aeroporto, e ele é fantástico. E a gente começa a brincar e conversar, e um começa a brincar com a cara do outro, e ele é um pastor de confissão tradicional, e aí eu vou brincando, né? E ele vai brincando. De repente ele pegou e falou assim: Hernani, eu li seu livro sobre o Espírito Santo, muito bonito o livro, mas você está falando para o povo fazer culto de busca do Espírito Santo, você está falando para o povo buscar o Espírito Santo. Hernani, não se pode buscar o Espírito Santo, não se pode adorar o Espírito Santo, não se pode fazer uma música exclusivamente para o Espírito Santo. Aí te pergunto, olha a jogada, o Espírito Santo é Deus, mas não pode ser adorado, deixa de ser Deus. Eu olhei assim para ele e disse: por que não podemos adorar o Espírito Santo? Ele olhou e disse: porque Jesus Cristo disse. Falei: ele disse o quê? O que Jesus disse? Ele disse o quê? Fala. O Espírito Santo não veio para falar de si, mas para falar de Jesus. Falei: mas a parte que diz que ele não pode ser adorado.
Falei, olha, querido pastor, e eu vou ser bem honesto com você, se nós não podemos adorar o Espírito Santo, porque a missão do Espírito Santo foi levar a igreja, o povo a adorar Jesus, então nós não podemos adorar Jesus, pastor. Porque a missão de Jesus também foi fazer o povo conhecer o Pai. Jesus, em João 17, diz, Pai, revelei o teu nome a todos quanto me destes. Jesus afirma que veio para fazer a vontade do Pai. Jesus afirma que não veio para fazer sua vontade. Jesus, ao falar com Filipe, diz, Filipe, quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crê pelo menos por causa das obras que eu realizo. E quando eu realizo ou falo, é o Pai que está em mim que fala. Tudo que Jesus pregou foi apontando para o Pai. Se o Espírito Santo seria o holofote de Cristo, Cristo é o holofote do Pai. E nem por isso sua igreja não pode ser adorada. A Bíblia afirma severamente, Marcos no capítulo 5, que os demônios correram, se dobraram diante de Jesus, e diz o texto, e o adoraram. Jesus é Deus, Jesus é Rei, a Bíblia diz que ele tem que ser digno de adoração. João, quando viu, caiu feito morto. Ele tem cabelo branco como a neve, ele tem olhos com fogo, ele é adorado em toda a Escritura, ele é chamado de Deus. Tomé, quando se converteu, olhou para Jesus e disse, Rei meu e Deus meu. Então Jesus é adorado, ainda que ele leva toda a glória ao Pai, ele é adorado. E mesmo Jesus vindo para levar-nos ao Pai, ele continua sendo adorado. Se o argumento é não adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo leva a igreja a adorar Jesus, então não se poderia também adorar a Cristo. Mas na realidade não é essa a verdade. De acordo com Filipenses capítulo 2, no versículo 6, afirma, ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Sabe o que você ouviu aqui? Que se você passar o ano todo adorando Jesus, será para a glória do Pai. O Pai decidiu que toda adoração feita à divindade da triunidade ou trindade, toda adoração feita será para a sua glória. É para a glória do Pai adorar a Cristo, é para a glória do Pai adorar o Espírito Santo. Se você não adora o Espírito Santo, sua adoração à divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está pela metade. Então nós temos que mudar duas coisas. Primeiro, trate o Espírito Santo como sendo Deus, não é crer. Como eu te disse, a igreja católica crê que ele é Deus, mas viu como eles aplicam? Os tradicionais creem que o Espírito Santo é Deus, mas viu como eles aplicam? Então, não é crer que o Espírito Santo é Deus, é tratá-lo como Deus. Segundo, trate o Espírito Santo como uma pessoa. Não, eu creio que ele é uma pessoa, mas não o trata de forma pessoal, íntima. É tratá-lo de forma pessoal e íntima. Na nossa comunidade, até as crianças sabem responder isso. Uma outra menininha na escola perguntou para minha filha, eu li o livro do seu pai que você me deu. Mas como é que o Espírito Santo é uma pessoa se a Bíblia diz que ele é Espírito? Espírito é pessoa? Minha filha falou assim, olha, quando a Bíblia diz que ele é uma pessoa, é porque ele é um ser pessoal. Não é como você está me vendo. Ele é alguém. Ele não é uma coisa, ele é alguém. Então você tem que, disse ela, tratá-lo de forma pessoal. Toda vez que a Bíblia vai falar do Espírito Santo, ela usa 3 regrinhas na interpretação do português. Pronome pessoal, o Espírito. Sufixo masculino, o Espírito. Artigo definido, o Espírito. É o Espírito de Deus.
é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Cristo, é o Espírito dos profetas, é o Espírito da graça, é o Espírito das Escrituras, é o Espírito Santo. Ou seja, você está falando com alguém. Irmãos, o Espírito Santo está dentro de você. E ele não vai embora nunca mais. Aonde você vai, o Espírito Santo vai com você. Mas aí surgem algumas perguntas. Aonde você leva o Espírito Santo com você? O que você obriga o Espírito Santo a assistir? O que você obriga o Espírito Santo a escutar? Ou você acha que ele não está ali? Eu vou começar aqui, depois da introdução, dando a você 2 textos. Primeiro texto, projeta para mim, por gentileza, cadê, onde é que eu falo com os irmãos da mídia? É o rapazinho ali? Ali? Onde? Oh, Jesus, não vejo ninguém. Os midianitas, onde eles vivem? Quem são? Ah, na bandeira, aí ó. Aê! Ó, tem quantos? Tem que ser um só, né? Se você for muito rápido, ganha um livro no final. Irmão, qualquer texto que eu disser, põe na tela mesmo que venha com delay. Não fica parecendo que a gente vai jogando texto sem propósito, não é verdade? Então pode colocar. Vamos começar com o primeiro texto. Efésios capítulo 4, no versículo 6. Enquanto o irmão projeta ali, se for rápido, ganha livro, irmão. Aqui assim funciona. Enquanto o irmão projeta ali, deixe-me te dar um pouquinho da história de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja na Grécia. A cidade de Éfeso tinha 300 mil habitantes e era onde se concentrava todos os epicureus, cretenses e filósofos. A cidade de Éfeso tem a maior estátua a um deus da Grécia versus Roma, que é a estátua paradiana. Agora, é dentro de Éfeso que acontece o maior avivamento da Bíblia. A Bíblia diz que, olha, diz a Bíblia, isso no capítulo 19 de Atos, que toda a cidade é cheia do Espírito Santo. Mas preste atenção no que eu vou te mostrar. Efésios 4 e 6, pode pôr na tela. Já demorou. Pôs e tirou? Então tá bom, na próxima pode deixar. O capítulo 4 é uma... Sim, eu estou vendo. O capítulo 4 é um tratado de Paulo à divindade. Paulo quer ensinar quem é Deus em detrimento dos tantos deuses que tinha em Éfeso. E no capítulo 4 você vai lembrar, desde o verso 4, que ele diz um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, pelo qual também fostes chamados. Então ele vai falar de Deus. No versículo 6, ele vem com a doutrina principal de quem é Deus. E olha como ele explica Deus. Um só Deus e Pai de todos. Quantos? Quando você chegar no céu, você vai ver quantos? Um. Mas Pai, Filho e Espírito Santo subsiste em um Deus. Esse é o conteúdo da nossa crença. Se você acredita que são 3 deuses, um em cada trono, isso não é a teologia cristã, é a teologia católica, que não é apenas trinitária, é triteísta. Trindade não é a ideia de se olhar e ver 3 deuses, é a ideia de se olhar e ver um Deus em 3 personalidades. Mas vamos lá. Ele diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos. Aí ele vai explicar, diz assim, ó, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Escute isso. Ele está dizendo que o ministério e a função do Pai é Deus sobre todos, Pai. Deus por meio e Deus por todos, Filho. Deus em todos. O que aconteceu? Deus em todos, Espírito Santo. Eu quero que os irmãos olhem bem para o texto. E você vai perceber uma coisa muito interessante nesse texto e no próximo. Primeiro,
Deus sobre todos, interpessoal. Deus por todos, interpessoal. Deus em todos, pessoal. Quando você olha para Pai, para Filho e para o Espírito Santo, tem um que tem um ministério de ser um Deus pessoal. Toda pessoalidade divina de toda a Bíblia passa pelo processo do Espírito Santo. É simples, você entendeu o que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas como foi essa fase de criação? No versículo 2 diz assim, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você tem aqui uma ideia, a palavra pairar ali, nesse texto de Gênesis 1, no versículo 2, é a palavra chocar. Jesus já usou essa palavra, quando ele disse Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintainhos. A ideia ali é que o Espírito Santo se assentou sobre as águas e chocou o mundo, dando vida, luz e calor. Ele, o Espírito Santo, gera o mundo. De quem é a missão pessoal de dar vida? A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Aquele fôlego que saiu dele é o Espírito Santo. A palavra falada é Cristo. Aí você percebe que o Espírito Santo, ele aplica toda a obra de Deus. A Bíblia diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele disse isso a quem? Para Maria. E quando o Espírito Santo pousou sobre Maria, ele gerou Jesus em Maria. Em Romanos 8, 29, diz, ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para nós nos tornarmos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo gerou o mundo, o Espírito Santo gerou Jesus, e o Espírito Santo gera Cristo em cada crente. Ou seja, a missão pessoal de Deus na Bíblia é dada ao Espírito Santo. Tem muita gente que não percebe isso, mas é verdade. E eu vou te mostrar isso aqui hoje, nessa reunião. Quando você observa aqui esse texto, de Efésios 4 e 6, você percebe que tem um ali com a missão de habitar o crente, de morar no crente. E isso é simples de entender. Olha para mim. Jesus tem um ministério diferente do ministério do Espírito Santo. O ministério de Jesus é qual? E o ministério do Espírito Santo é qual? Por exemplo, olha para mim. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Sabe o que isso quer dizer em toda a Bíblia? Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Como é que entende isso? Olha para mim. A Bíblia Sagrada fala em muitas vezes que Jesus vem para as ovelhas perdidas, que Jesus vem para os doentes. João 3,17 afirma que ele não veio condenar, ele veio para salvar aos que se haviam perdidos. Então o ministério de Jesus é para o mundo. Isso é simples. Hebreus 1:1 diz, no passado Deus falou de várias maneiras pelos seus profetas. Hoje fala através do Filho. Entenda-se o seguinte, presta atenção. Jesus é a revelação de Deus para o mundo perdido. Colossenses capítulo 2, no versículo 9, diz, nele, em Jesus, habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Isso é, tudo que é Deus no universo está em Jesus. Colossenses 1, versículo 15 afirma: Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, ninguém vai ver Deus sem olhar para seu Filho. 1 de João 2:23, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho também não tem o Pai. O segredo está no Filho. Ou seja, Jesus é visto, Ele é o corpo visto. Em João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Bom, quando eu vejo esse texto, primeira vez que eu comecei a estudar esse texto, eu falei assim, esse texto é estranho. O texto diz assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. Isso é esquisito, porque no Velho Testamento está cheio de gente que afirmou que viu Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Ezequiel também afirma que viu Deus, viu seu trono. O trono tem até rodinhas, tem raios e trovões, e as rodas tinham luz por dentro e luz por fora, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo. Ezequiel diz que viu Deus. Daniel também o viu e o chamou de ancião de dias. João caiu feito morto. Moisés o viu pela fenda da rocha. Jacó levou uma coça dele. Adão andava com ele. Enoque andou com ele. Então quem é visto na Bíblia? Abraão tomou café e comeu pão de queijo com ele na tenda. Vocês já leram essa parte? Eu prefiro acreditar que ele chegou na hora do almoço e comeu um piqui. Sou goiano, gente. Ou piqui ou pamonha. Agora você pensa o seguinte: toda a Bíblia no Velho Testamento tem narrativas de gente que viu Deus. Agora o texto aqui diz: ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Horas. Não só viu como lutou com ele, não só viu como Moisés ficou 80 dias com ele. Paulo, em Gálatas 1, versículo 1, ficou 3 anos e meio, é chamado de os 1000 dias na vida de Paulo. Ele diz: porque eu recebi do Senhor, em 3 anos e meio no Monte da Arábia. João queria ver o Senhor, viu, caiu feito morto. Ele olha para ver quem fala com ele, era um semelhante ao Filho do Homem. Meu Deus! Eles viram Jesus ressuscitado, então eles viram Jesus glorificado. Então como é que você explica? Ninguém jamais viu a Deus. Uma coisa que eu acho fantástica na Bíblia é que quando você vai pregar e você usa a Bíblia, nós, os pregadores, temos que vencer a tentação de querer pregar coisas que não estão na Bíblia. Não precisa, a Bíblia já é profunda por si. E ela prega por si mesma. Olha como a Bíblia ensina isso. Não precisa eu pregar. Você lê: ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Então, como Deus era visto? O texto afirma: o Filho unigênito que está no seio do Pai que o mostrou. Foi isso que Jesus falou para Filipe, quando Filipe estava com a crise de testemunho de Jeová. Filipe olha para Jesus e disse: mostra-nos o Pai que nos basta. O Senhor é Deusinho e o Pai é Deusão. Então fala para nós, cadê o Pai? Jesus deu aquela olhada sarcástica assim para Filipe, uns tapas na... Está doido, Filipe? Que conversa é essa? Tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Que conversa é essa de mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Será que você não está vendo? O Pai que está em mim, que faz a obra, Filipe. Você só vai ver o Pai olhando para mim. O Pai habita em mim, o Pai mora em mim. O Pai decidiu pegar toda a sua glória e poder de seu Filho.
Gente, esse é o conteúdo da nossa teologia. Se crê diferente, deixa de ser cristão. Então entenda-se, Jesus é a revelação de Deus para o não crente, para o mundo, para o perdido. O Espírito Santo não, totalmente diferente. João capítulo 14, no versículo 16, diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Os irmãos precisam observar a palavra outro, porque Jesus também é Consolador. Então o termo de Jesus ali é outro igual a mim. Você tem lá no céu um intercessor, que é o Espírito Santo, intercedendo por nós. Mas você também tem Cristo. Jesus ora até hoje, diz que Ele está no céu, escritor de Hebreus, intercedendo por nós. Jesus está orando por mim e por você. Olha o tipo de intercessor que nós temos. Mas o Espírito Santo é diferente, escute isso. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Olha o que diz o texto: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Agora olha o verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo pode receber Jesus, mas o mundo não pode receber o Espírito Santo. Por que que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Diz o conteúdo: porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. Aleluia! Louve ao Senhor! Não é possível que essa tamanha missão do Espírito Santo é uma missão de alguém que é coadjuvante, como dizem por aí. O que a Bíblia revela, toda ela, os 66 livros, é um protagonismo do Espírito Santo. Moisés foi cheio do Espírito Santo, Josué foi cheio do Espírito Santo, Samuel foi cheio do Espírito Santo, Davi foi cheio do Espírito Santo, Salomão foi cheio do Espírito Santo, Sansão foi cheio do Espírito Santo, Samuel foi cheio do Espírito Santo, todos os profetas foram cheios do Espírito Santo, Jesus foi cheio do Espírito Santo, João Batista foi cheio do Espírito Santo, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia Sagrada afirma que o Espírito Santo desceu 4 vezes no livro de Atos. Por 4 vezes o Espírito Santo desceu. Das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 vezes foi o mesmo pregador, pregando a mesma mensagem e gastando o mesmo tempo. Essas 3 vezes o pregador foi Pedro, a mensagem foi a mesma de Atos 2, e o tempo foi entre 25 a 35 minutos. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu levo isso para ler. Mas sabe o que é mais tremendo nisso? De acordo com Atos, no capítulo 10, no versículo 44, em uma das vezes que o Espírito Santo desceu foi na cidade de Jope. E é isso que a igreja, Atos 10, 44, a igreja de hoje precisa entender. O texto diz assim, que Pedro, dizendo essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a mensagem. Eu vou te dizer, as 3 vezes que o Pedro pregou sobre o Espírito Santo desceu no meio da pregação. O Espírito Santo não terá nenhuma obra em uma reunião em que a palavra não é pregada. Não tem avivamento sem palavra. O Espírito Santo é o Espírito da visão, o Espírito da revelação, o Espírito da profecia. Mas a Bíblia também diz que Ele é o Espírito das Escrituras, o Espírito da graça, até da lei. A minha birra
é o desprezo que se faz e se dá ao Espírito Santo. A gente estava no culto no Rio de Janeiro, o culto começou 7 da noite, terminou 7 da manhã. E lá, para quem conhece, você vai pregar na igreja do pastor Silas Malafaia, você tem de 35 a 40 minutos para pregar. Mas ele é um tremendo homem de Deus. Olha que o Espírito Santo desceu, um surdo foi batizado com o Espírito Santo e passou a orar em línguas. Aí haviam 35, também foram batizados com o Espírito Santo e passaram a orar em línguas. Aí ninguém conseguiu mais terminar o culto. Eu não acho que o Espírito Santo precisa de muito tempo para fazer a obra, honestamente falando, irmãos. Ele pode fazer em 10 minutos, em 20 minutos, mas se ele quiser fazer também a noite toda, também. Eu fui pregar numa igreja e o pastor, quando o Espírito Santo envolveu a igreja, o pastor entrou em crise. Falou, irmãos, me perdoe pelo horário. Tipo assim, Espírito Santo, que bagunça que o senhor fez no culto. Pedir perdão porque o Espírito Santo fez uma bagunça. Deixa eu te falar um negócio aqui, preste muita atenção no que é o caminho que eu vou traçar, presta atenção. Toda a emoção de Deus é delegada ao Espírito Santo. Quando fala de ira, quando fala de ciúmes, quando fala de amor, quando fala de misericórdia, tudo isso está delegado às obras do Espírito Santo. Você quer ver só uma coisa? 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 14, tem Bíblia que é 13, tem Bíblia que é 14. Se tiver uma ACF é o verso 14. 2 de Paulo aos Coríntios 13 e 14, nós temos a famosa bênção apostólica. E a gente ama esse texto. Eu mesmo amo esse texto, mas não só por causa do texto. Eu amo esse texto porque ele tem uma verdade tremenda nele. Diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as doces, ou a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Agora presta atenção. Olhe para o texto e me diga o que você vê nele. Tem duas falas interpessoal e uma pessoal. Qual é o ministério de Jesus nesse texto? Graça. Qual é o ministério do Pai nesse texto? E qual é o ministério do Espírito Santo nesse texto? Não existe uma palavra mais pessoal do que a palavra comunhão. A palavra é koinonia e ela tem vários significados juntos. Por exemplo, intimidade. Quer mais pessoal que intimidade? Mais, quer mais? Parceria. Tem mais? Amizade. Há Bíblias que usa esse termo com várias traduções. Por exemplo, e a amizade do Espírito Santo, e a parceria do Espírito Santo, e a comunicação do Espírito Santo, e a comunhão do Espírito Santo. Sabe o que você está lendo nesse texto? Que o responsável por comunhão com Deus é o... Sabe o que você está lendo nesse texto? Que se você não tiver uma boa comunhão com o Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. Não foi isso que Jesus falou para a samaritana? Você tem que entender, samaritana. Não é porque meus pais adoram no monte, os outros adoram no templo. Jesus disse, nem no monte e nem no templo. Os verdadeiros adoradores adoram em... Olha, gente, é tão poderoso isso. Você vai ver o apóstolo João disse, João falando, no dia do Senhor, isto é, domingo, eu fui arrebatado em espírito. Você vai ver que os feitos proféticos da Bíblia é do Espírito Santo. Os feitos míticos ou místicos da Bíblia é do Espírito Santo. Quem arrebatou Enoque foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que arrebatou Moisés. Foi o Espírito Santo que arrebatou Elias. Foi o Espírito Santo que levou Jesus. E é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Nós seremos arrebatados em espírito.
é num abrir e fechar de olhos. Nem todos dormiremos, mas nós seremos glorificados. A glorificação aconteceu. É o Espírito Santo que santifica, é o Espírito Santo que glorifica, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que batiza, é o Espírito Santo que dá novo nascimento, é o Espírito Santo que dá fruto do Espírito, é o Espírito Santo que confere dons, é Ele que me ensina a orar, é Ele que leva a oração, é Ele que traz a bênção depois de orar. Como é que Ele não é protagonista? Meus amados irmãos, ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Jesus afirmou que após sua partida, o Espírito Santo deveria ser nossa prioridade. É para o bem de vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e juízo. Jesus está dizendo o seguinte: primeiro, crente, priorize sua comunhão com o Espírito Santo. Priorize sua vida de oração. Priorize sua vida de meditação das Escrituras. Quem é que convida alguém para um jejum? Quem que traz jejum para a gente? Jejum é diferente de oração. Oração você tem que fazer diariamente, uma ou duas ou várias vezes. Jejum não. Jejum se faz quando o Espírito Santo te leva ao jejum. Todos os jejuns da Bíblia foi o Espírito Santo que levou. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar. Amém? Não, para ser tentado, por isso ele jejuou. Gente, escuta, é impossível caminhar com Deus sem a parceria do Espírito Santo. Você vê o apóstolo Paulo dizendo assim, quando Paulo foi entrar na Bitínia, ele diz assim: porque eu fui entrar na Bitínia, isto é, no Império Romano, eu fui impedido pelo Espírito de Cristo. É os nomes dados ao Espírito Santo na Bíblia. Não era a hora de Paulo morrer. Então o Espírito Santo disse para ele: não vai. Será que o Espírito Santo não queria que Paulo pregasse no Império Romano? Queria, mas não naquele período. Sabe como se chama isso? Gente, existe uma diferença entre conhecer a vontade de Deus e viver a direção do Espírito. Vontade de Deus é majoritário, direção do Espírito é minoritário, para as pequenas coisas da vida. Às vezes eu me pego em casa, e já vai para muitos anos que a minha vida com o Espírito Santo é a partir das 4:30 da manhã. E a minha avó me ensinou a orar de madrugada. Mas às vezes eu me pego falando só isso. E vai para horas eu nem percebo. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. E ali ele vai gerando uma atmosfera. Quando você vai insistindo com esse nome, porque esse é o seu nome, o Espírito Santo. E é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Você quer, eu vou te fazer mais uma pergunta. E não é pessoal, não. A pergunta é para ser respondida. Quem aqui ama a Deus? Então levanta a mão se você ama a Deus e diga: eu amo a Deus. Meus irmãos, se amar a Deus fosse uma coisa tão simples como levantar a mão e dizer, não precisaria de 2 mandamentos no Velho Testamento, e não precisaria de 1 mandamento no Novo Testamento, e não teria uma maldição mencionada por Paulo para quem não ama. No Velho Testamento, dos 10 mandamentos, 4 deles são verticais, 6 deles são horizontais. Os 4 primeiros mandamentos são relacionados a amar a Deus. Por isso que são verticais.
E ele começa: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Amar a Deus. Não farás imagem de escultura do que há no céu ou na terra. Amar a Deus. Não fale em vão o nome do Senhor. Amar a Deus. Guarda o dia do Senhor. Amar a Deus. Veja que os 4 primeiros mandamentos são e estão abreviados na fala de Jesus. Porque quando Jesus vem e diz assim, os mandamentos se resumem a esses 2. Amar a Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas pegam isso aí e falam assim, não. Os 10 mandamentos caducaram, porque agora se resume nisso. Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, e ele usa a palavra se resume, quer dizer, os 4 mandamentos estão resumidos em amar a Deus. E os 6 mandamentos estão resumidos em amar o próximo como a ti mesmo. É só ler os 6 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Você percebeu que 6 mandamentos estão relacionados ao meu relacionamento com meu irmão. E aí é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí os bobão pegam e falam, Deus extinguiu a lei. Eu sei que alguns são ignorantes, outros são desonestos intelectualmente. Mas quando eu leio esse texto, presta atenção. Amar a Deus de todo o coração, alma e força, escute, está nos 4 mandamentos que são relacionados, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, e não faça imagem de escultura. Presta atenção. No Novo Testamento, amar a Deus é amar a Deus de toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Se amar a Deus fosse fácil, não precisaria de 2 de mandamentos prioritários no Velho Testamento e mandamentos prioritários no Novo Testamento. O apóstolo Paulo chega a dizer, quem não ama o Senhor, seja considerado maldito. Precisa de uma maldição para não amar a Deus? Irmãos, olhe bem para mim. A maioria de nós temos uma espécie de amor religioso por Deus. Sabe por quê? Você só pode dizer que ama uma pessoa quando você a conhece. Quando você tem intimidade. Não tem palavra mais intimista do que a palavra eu te amo. Como que nós podemos dizer que amamos a Deus sem intimidade com Ele? Olha para mim aqui. Quando você pega Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus fala com a igreja de Éfeso de novo. Os irmãos se lembram da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, em Atos 19, viveu o maior avivamento da Bíblia, senhores. A cidade inteira foi envolvida. A coisa foi tão poderosa em Éfeso que todos os bruxos e feiticeiros, idólatras, fizeram uma fogueira gigante na praça de Éfeso e queimaram todos os livros de feitiçaria. Foi tão tremendo que todos os bruxos, feiticeiros, filósofos, etc., renunciaram seus deuses em toda a cidade. Não tem um avivamento na Bíblia tão poderoso para ser estudado como o de Éfeso. Agora escute bem, de Atos capítulo 2 a Atos capítulo 19, isto é, do avivamento de Jerusalém para o avivamento de Éfeso, são 23 anos. Do avivamento de Éfeso para Apocalipse 2, são 50 anos. O que temos em Apocalipse 2? Jesus vindo à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebe 2 cartas, uma de Paulo e uma de Jesus. Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso e diz: tenho, porém, contra ti o fato de abandonar o seu primeiro amor. Eita! Gente, não é 2000 anos depois do avivamento, não. É 50.
E se contar de Jerusalém, são 73. 50 anos depois que a cidade foi tremendamente impactada, aquele avivamento não era nem sombra mais. Aí você fala, o que aconteceu com Éfeso? Vamos lá. A igreja de Éfeso não perdeu sua riqueza. A igreja de Éfeso não perdeu sua teologia. A igreja de Éfeso não apequenou, ela continuou grande. Jesus disse que eles tinham a melhor teologia. Jesus disse que eles cuidavam dos pobres. Jesus disse que eles não aceitavam mal doutrina, então eles colocavam à prova quem dizia ser apóstolo e não era. Jesus disse que eles não aceitaram as idolatrias da cidade. Todo mundo gostaria de ser membro em Éfeso. Ela tinha uma teologia perfeita. Mas sabe qual é o problema disso? O problema é que você pode ter Deus em doutrina e o diabo em conduta. Você pode ter Deus no ensino e o diabo na ética. E foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não tinha os pecados dos nicolaítas, de Jezabéis. Ela tinha o maior de todo o pecado da Bíblia. Qual é o maior de todo o pecado da Bíblia? É o que quebra o maior de todo o mandamento. Qual é o maior mandamento da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus. Então qual é o maior pecado? Negar amor, comunhão e intimidade com Ele. Samuel fala disso. Samuel diz, pecaria eu contra o Senhor, deixando de orar. Por isso que o Sermão da Montanha tem 3 capítulos. 118 versículos, 53 doutrinas, e das 53 doutrinas, 75% é sobre oração, o resto é aleatório. Deixa eu fazer uma pergunta. O termo disse, tenho porém contra ti o fato de deixar o primeiro amor. Esse é o pecado de Éfeso. Mas a gente trata esse pecado como uma condição tolerável. Gente, é muito grave, vou te explicar, isso é gravíssimo. A menina chegou e disse, pastor, ore por mim, eu estou em crise. Por quê, irmã? Porque eu perdi o primeiro amor. Então a irmã não está em crise, a irmã está em pecado. Que isso? Olha o que Jesus disse para Éfeso, veja onde você caiu, e se arrependa. É pecado grave. O apóstolo Tiago afirma que o Espírito Santo anseia por mim. Eu fui ler esse texto, nas entrelinhas, estava lá assim, o Espírito Santo me quer mais do que eu o quero. O termo anseio é de todo o coração. O Espírito Santo me quer. Eu vou repetir de novo. O Espírito Santo me quer. Mas, irmãos, se pergunte agora, Jesus cobra da igreja do avivamento da Bíblia que eles perderam o fogo do início, o fogo do avivamento. Aí se eu te pergunto, o que é esse tal de primeiro amor tão falado na Bíblia? Vamos recapitular. O que eles recebem em Atos 19? O que eles recebem em Atos 19? O Espírito Santo. O Espírito Santo desce na cidade inteira. O que eles recebem em Atos 19? O que eles perdem em Apocalipse 2? Qual é a prova que temos? Na fala de Jesus. Jesus diz assim, volte e veja onde você caiu. Senão eu virei e tirarei o seu candeeiro. Candelabro, candeeiro, são 7 lâmpadas, que na Bíblia representam os 7 Espíritos de Deus e representam o Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês não voltar ao primeiro amor do fogo do avivamento, eu vou tirar o Espírito Santo do meio de vocês. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão notar.
A Bíblia usa termos como entristecer o espírito, chatear o espírito, magoar o espírito. O Espírito Santo quer você. O Espírito Santo quer ser seu amigo, quer ser seu companheiro. Mas olhe bem para mim, presta atenção. Sabe por que nós não podemos afirmar? Veja bem, nós temos, de quando em quando, fazer como Pedro. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele. Pedro fica triste pela 3ª vez. Pedro afirma que é impossível ter uma convicção plena se o meu amor pelo Senhor é genuíno. Só tem uma maneira de sê-lo, só uma maneira. Olha, irmãos, o amor que sentimos pelo Senhor deve vir de uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Sabe, só tem uma maneira de você amar o Senhor. Só uma. E se você não amar o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, estamos dentro de terrível maldição. É óbvio que está falando para crente. Crente que não ama o Senhor. E amor na Bíblia, né, é algo que falamos. É algo que fazemos. Viu lá no texto bíblico? Veja sua obra. Ele está vendo o quê? Então não é algo falado o amor. É algo feito. Em todas as 7 igrejas diz, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo o que você está falando, o que você está fazendo. Em Romanos capítulo 5, no versículo 5, fala que o amor que nós sentimos pelo Senhor é uma espécie de batismo do Espírito Santo. Olha o que diz o texto, e a esperança não traz confusão, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui eu concluo. Olha para mim. Toda a emoção que lemos de Deus na Bíblia, que é algo mais emocional que amor, estão conectadas ao Espírito Santo. Até a minha vida de oração, até orar e interceder por mim. Romanos 8, no versículo 26 e 27, afirma que o Espírito Santo olha a oração que eu faço e ele não fica satisfeito não. O texto diz assim, ó, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E no que nós somos fracos? Apesar que nessa versão está a palavra pedir, a palavra traduzida ali é porque não sabemos orar como convém. Viu? Nós somos fracos por falta de oração. Mas o texto afirma e continua, diz assim, ó, mas, apesar de não saber orar e sermos pecadores e fracos, não é desculpa. Porque o texto afirma, apesar de ser isso, o Espírito nos ajuda nessa fraqueza. Fazendo o quê? Intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então não é desculpa você dizer que carne é fraca, o Espírito está ajudando. E no verso 27 diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque é o mesmo Espírito que intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa! O Espírito Santo cavuca no nosso coração e imprime no nosso DNA a vontade de Deus. Ao decorrer do nosso cristianismo, o Espírito Santo vai construindo a vontade de Deus e a gente vai alinhando a vontade de Deus. Aí quando você chega lá, cheio do Espírito, toda a sua oração já é de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós amamos ter contato com o Espírito Santo. Irmão, todos os livros que eu escrevi foram feitos na madrugada. Olha só, você está ali orando e adorando e buscando o Senhor, e o Espírito Santo vem e imprime na sua consciência o que Ele quer que você fale ou escreva.
Então eu pego o celular e começo a escrever. Esse livro, Corações Profundos, foi escrito dessa forma. Escrevendo. Não é possível você pregar e o Espírito Santo imprimir na sua mente a palavra de Deus. Isso não é algo ensinável ou treinado. A Bíblia diz que quando você sai para pregar, Ele te lembra de tudo que Ele te deu. Vai um conselho aos pregadores: quando você vai pregar, faz o Espírito Santo me faz lembrar a tua palavra. Porque Ele está construindo em nós aquilo que vem do alto. Deixa eu te contar um negócio. Vou deixar, amanhã vou falar sobre batismo com o Espírito Santo. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu tenho 44 anos. Eu tenho um filho que é pastor de 21 anos. Tem uma agenda, prega por tudo que é lado. Um menino dos mais ungidos que eu conheço. Ora de madrugada. Eu tenho uma menina de 9. Minha filha, com 6 anos de idade. 3 horas da manhã, minha esposa gritou: amor! E fomos atrás. Quando chegamos no banheiro, ela foi no banheiro, havia um corpo deitado no chão. E ela estava deitada, totalmente tomada, batizada com o Espírito Santo. Eu peguei aquele corpinho, levei para a cama, deitei, fiquei a noite toda e ela ficou a noite toda orando em línguas. Uma das profecias mais poderosas da Bíblia sobre o Espírito Santo não é que seus filhos nos últimos dias seriam viciados, problemáticos, diabólicos, rebeldes. A profecia é que nossos filhos seriam profetas. Na semana atrasada eu recebi um testemunho sobrenatural. A criança desceu para tomar o café, para ir para a escola, isto é, 6:30 da manhã. Quando ela sentou na mesa do café, a mãe já não conseguiu mais falar com ela. Criança, acho que entre 7 anos de idade. E ela sentou e foi batizada com o Espírito Santo. O outro testemunho, eu recebo muitos. O outro testemunho sobrenatural foi que a mãe teve que buscar um garotinho de 5 anos de idade que foi cheio do Espírito Santo. Final de semana agora eu estarei pregando em Maricá, em Macaé, no Rio de Janeiro. E eu estive em Macaé no ano passado com meu filho e aconteceu um negócio muito sobrenatural. Eu estava pregando, no meio da mensagem entrou correndo umas 10 crianças. E se dobraram no chão, orando em línguas. Eu olhei aquilo, claro, a gente fica emocionado, né? Criança de 10, criança de 5, criança de 7, criança de 6 anos. O Espírito Santo estava enchendo aquelas crianças. Eu pensei que aquelas crianças estavam numa salinha da igreja. Não. O pastor disse: pastor, você ouviu aquelas crianças? Eu vi. Não são da igreja, pastor. Eu falei: não? São da onde? Ele disse: não sei. Mas estava tendo uma festa infantil do lado da igreja, uma pizzaria colada com a igreja. E estava tendo uma festinha infantil. Um garotinho de 7 anos subiu para descer no escorrega. Sentado no escorrega, o Espírito Santo batizou ele. O pai pega ele no colo. Não obstante, quando olha na piscina, todas as crianças são batizadas com o Espírito Santo. As crianças, por conta delas mesmas, saíram correndo e entraram dentro da igreja. Os pais vieram atrás, quando veem seus filhos cheios do Espírito, caem no chão, entregando a sua alma e sua vida a Jesus. Sabe o que nós no Brasil vamos ver? Um avivamento sobrenatural. O Espírito Santo vai descer mais uma vez. E o avivamento que nós vamos viver será maior que Atos 2 em Jerusalém. Será maior que Atos 8 em Samaria.
será maior que em Jope, no capítulo 10 de Atos, será maior que Atos 19 em Éfeso, será maior que toda a profecia feita, será maior que o avivamento de Wesley, será maior que o avivamento de Charles Finney, será maior que o avivamento de Evan Roberts. O que nós vamos viver é um avivamento tão sobrenatural que vai durar até o retorno de Cristo. Vamos lá! Por isso que Deus está interessado no derramar do Espírito Santo. Porque o derramar do Espírito produz arrependimento, consequentemente santidade. O derramar do Espírito gera vida na igreja. Quando o Espírito Santo derrama, não é um oba-oba. Irmão, você sabia que dá para ver o Espírito Santo? Meu Deus, pastor, essa eu quero saber. Bom, a Bíblia Sagrada afirma que só no Novo Testamento o Espírito Santo foi visto por 2 vezes. Diz que o Espírito Santo foi visto como uma pomba. Diz também em Atos 2 que viram no plural, viram o Espírito Santo como línguas de fogo. Muita gente viu o Espírito Santo. Eu estou vendo o Espírito Santo queimando corações aqui agora. Ore em línguas por 2 minutos, enquanto Ele queima o seu interior. Ore em línguas, ore alto e ore forte. Vamos lá, igreja cheia do Espírito Santo. Vamos lá, forte.